vá aproveitar bem melhor. E cheguei aqui, vindo no caminho para cá, a gente conversando no carro, uma conversa boa. Eu não tive nem condição de pensar no que eu iria pregar aqui hoje de manhã. Não mesmo. Só se eu vou lá e a tua palavra vem. Eu vou e que a tua palavra venha. Quando eu ia entrando aqui já, descendo essas escadas, é que me veio uma frase de Paulo na cabeça, forte, e uma palavra que ganha uma certa recorrência em cartas de Paulo, especialmente na carta dele aos Romanos e na segunda carta dele aos Coríntios, onde ele usa a palavra sabemos repetidas vezes para as coisas mais interessantes dessa vida. E enquanto Volney orava, eu, num lapso de tempo que só a mente e o espírito explicam, fiz uma viagem longa de como eu vi o desejo de crer na minha vida se transformar em fé, e vi a fé se desenvolver e ganhar musculatura, ganhar estrutura, ganhar altura, ganhar profundidade, ganhar resistência no curso dos anos. E como eu vi aquela fé crescer para suportar coisas que no início da minha jornada eu imaginava que seriam, se me acontecessem, insuportáveis. Mas Deus não fez questão de me poupar de tudo. Graças a Ele me deu a chance de experimentar muita coisa na vida, de viver muitas vidas numa existência só, e de ver processos que, às vezes, as pessoas não têm nem chance de observar, irem se desenrolando, crescendo, enquanto eu lia as Escrituras e as cartas de Deus no meu próprio coração. E, enquanto Volney orava e eu me lembrava disso, me lembrei do meu pai também, que conheceu Jesus por causa da palavra fé. Ele ouviu um versículo bíblico, em Hebreus 11:1. Ora, fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que se não veem. E ele era uma pessoa intelectualmente arguta, ele ficou impressionado com a concisão da definição. Falou: interessante, toda a literatura dos clássicos gregos, dos filósofos aos quais eu me dediquei com tanto afinco, eu nunca encontrei nenhuma definição tão precisa, tão concisa, tão sinteticamente completa quanto esta. Fé. E eu vi meu pai ficar tão impressionado com aquela palavra, ele voltou para casa escondido, não disse nada a ninguém, e pediu à minha mãe: você podia abrir para mim a Bíblia em Hebreus 11:1? Ele detestava a Bíblia, qualquer coisa que tivesse a ver com o Evangelho. Nós levamos um susto à mesa quando ele disse aquilo. Aí a minha mãe, assustada, apavorada, spooky, assim, assombrada, foi lá e abriu Hebreus 11:1. Aí ele leu e falou: que coisa impressionante.
Vou ler esse capítulo aqui. Aí leu tudo pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Quando acabou, ele disse: que coisa linda, shakespeariano esse texto. Como é que um homem que já leu tantos clássicos e tantos filósofos nunca leu um texto bíblico com essa beleza literária? Para mim isso não é palavra de Deus, mas é uma literatura da pesada. Vou ler essa literatura. Aí abriu em Gênesis. Mamãe, mais do que marota, esperta, já tinha tido a dose dela de incompreensões e continuava sem compreender quase tudo na Bíblia. Falou: coitado, eu que já me converti com a mãe crente, não tinha alternativa, agora ele vai engatar num negócio desse. Ele abriu em Gênesis. Aí ela disse: ele vai ter problema com a história da criação, esses 7 dias que está aí, parece uma semana, embora seja um dia com D maiúsculo, dando a entender que era um tempo de outra natureza, eras, períodos, aeões, mas o povo literaliza tudo. E ela ficou preocupada. Aí, se ele não vai passar aqueles milagres de Êxodo, o mar se abrindo para lá, para cá, pão caindo do céu, e fogo que vem, que consome os malfeitores, e terra que se abre, Jordão que para, e é muita coisa para ele, que é tão cético, quase tão cínico. E aí falei: e Levítico, meu Deus, ele é um homem da lei, ele é advogado brilhante, ele vai engatar naquilo ali, é uma lei tão tosca. Até a nossa Constituição daquela época, que era antiga, não era de 88, já era melhorzinha do que a lei de Moisés, em relação a penalidades humanas, era muito mais humana e generosa, atualizada. Ele não vai aguentar. E aí falou: meu amor, não lê esse livro é diferente dos outros todos que você já leu. Esse aqui, a gente tem que ler primeiro o final para poder entender o início. Ela, sem querer, estava dando a ele o que eu ensino a minha vida inteira, que Jesus é a chave hermenêutica para a compreensão das Escrituras, que eu vinha desenvolver para mim como consciência teológica e hermenêutica a partir daquela intuição simples de uma mulher que só não queria que o marido ficasse atrapalhado com a Bíblia. E falou: leia primeiro o final, que aí ela pensou, depois de Jesus, ele vai aguentar Moisés, vai aguentar Davi, vai aguentar todo mundo. Depois de Jesus, a gente aguenta qualquer coisa. Então, leia primeiro aqui. E abriu em Mateus. E aí ele, no mesmo dia que ele leu Hebreus todinho, no capítulo 11, ele foi para Mateus, e leu Mateus, Marcos, Lucas, João, e chegou ao capítulo 19 de João, às 2 horas da madrugada daquele domingo, que tinha começado aí pelas 3 da tarde, para ele a leitura. E vocês vejam como ele foi ficando ávido, e chegou no capítulo 19 de João, sem nunca ter tido catequese aprofundada de ninguém, discipulado, coisa nenhuma. Ele compreendeu que a maioria esmagadora dos crentes morre sem entender. E ele entendeu assim, foi a primeira coisa. Ele falou: eu matei Jesus, fui eu. Não foram judeus, nem foram os romanos. Essa trama aqui é uma trama circunstancial. Jesus morreu pelos meus pecados. E se eu fosse a única criatura humana da terra, aquela cruz teria se erguido por causa de mim. E caiu de joelhos chorando e dizendo: me perdoa, eu te matei, fui eu quem te matou. Não foi a humanidade, nem foram os judeus, nem foram os romanos, fui eu, Caio, Fábio, filho do João Fábio, filho da Maria Josefina Lavínia Nascimento de Araújo, fui eu que te matei. E me perdoa.
E na mesma hora ele começou a ouvir a voz de Deus falando com ele, aquela voz estrondando no coração do agnóstico. Eu disse a vocês ontem que quando o cara é ateu ou agnóstico é muito mais fácil para ele. Chega sem aquele monte de lixo para ser tirado e já entra fácil. E ele absorveu aquilo, começou a ler a Escritura e 3 meses depois ele era professor da classe de escola dominical da Igreja Presbiteriana Betânia, em São Francisco, em Niterói, dando aula para todos os presbíteros e diáconos da igreja, e frequentava aquela classe onde ele foi convidado pelo reverendo Antônio Elias para ministrar. O reverendo David Glass era a 4ª geração de missionários ingleses, alguns outros pastores que estavam lá, homens instruídos, presbíteros cultos, mas a compreensão do Evangelho que ele adquiriu foi tão instantânea, foi uma revelação tão súbita, que o reverendo Antônio Elias disse: não, é o Senhor quem vai dar a aula. E o conhecimento que ele tinha já do Novo Testamento ultrapassava o da maioria das pessoas. E não era por leitura de livro, era compreensão do texto. E lendo e entendendo, lendo a Bíblia como se lê um outro livro qualquer, tentando fazer sentido, fez todo sentido, é óbvio, para ele. E a vida dele não parou mais, e eu vi como ele foi desenvolvendo a fé. 3 meses depois, ele teve o primeiro caso dele com um endemoninhado brabo, que chegou na igreja, todo mundo fugiu. Os crentes maduros, todo mundo por aqui. Esse demônio brabo desse eu não fico para ver, não. Aí o papai falou: mas escuta, é só falar em nome de Jesus, não mudou nada, está tudo igual, está tudo na validade com Jesus. E aí foi lá, podem me levar, pegou a muletinha dele, foi lá no lugar, o cara quebrando tudo, ele falou baixinho: em nome de Jesus, a quem eu sirvo, eu te ordeno, deixa esse homem já. Falando baixo, o demônio saiu, falou: agora senta comigo que eu vou te ensinar o que eu aprendi. E a vida dele começou. No mês seguinte, um cliente dele chegou no escritório aos prantos, dizendo que o filho tinha acabado de levar um tiro de uma espingarda de ar comprimido e tinha vazado o olho. E iriam extirpar o olho do menino no dia seguinte. E o homem chorava, dizia: ele só tem 13, 14 anos, um garoto tão bonito, doutor Caio, vão tirar o olho dele. Naquele tempo não era como hoje, onde você põe um olho substituto, um avatar do teu olho, e fica bem bonitinho, quase indiscernível. Naquele tempo era aquele olhão de vidro esbugalhado, que você ficava ali, aquela coisa saltava. E o pai já preocupado com o garoto da adolescência, as meninas, vai ter uma dificuldade a mais na vida. Aí o meu pai falou a ele: olha, eu não posso lhe dizer nada, mas o senhor sabe, eu acabei de conhecer a Deus e eu tenho crido que tudo que Jesus fez, ele disse que a gente podia fazer também. E até coisas maiores, porque ele ia para junto do Pai. E eu me tornei uma criança dessa fé, eu creio em tudo que ele disse, sem duvidar de nada. E falou: eu vou orar pelo seu filho, vamos orar. E foi no dia seguinte até a loja desse cliente dele, e umas 10 da manhã se ajoelharam juntos. A operação seria às 2 da tarde, e ele orou com esse senhor Barros, pedindo a Jesus que tivesse misericórdia do filhinho dele e que desse um olho novo ao garoto. É uma coisa difícil você ver um crente falar isso, né?
o R.R. Soares diz: levanta o braço. Está conseguindo? Então, glória a Jesus, vamos lá, e agora a perna, e vai. 3 horas depois que a pessoa sai dali, o braço já não ergue mais, voltou tudo outra vez. Mas ele estava ali, pedindo para Jesus dar um olho novo para o filho do cliente dele. E levantou, disse: seu Barros, o que vai acontecer está nas mãos de Deus. Agora, se Deus está precisando de alguém que entre com fé nessa história, Ele me tem todinho, porque eu sou todo fé. E foi para o escritório. Quando foi mais tarde, vem esse homem ao escritório dele, aos prantos, se jogou no chão chorando e dizendo: que Deus é esse? Porque foi para o hospital e o médico disse: olha, daqui a pouco eu volto, não vai ser complicado, o resto vai ser tratamento para a gente até adaptar a prótese, tudo isso mais tarde, e ele vai ter que se acostumar, a vida dele vai mudar. Mas o senhor espere aqui. Daqui a pouco o médico sai de lá, menos de 2 minutos depois, segurou esse homem, sacudiu ele assim e falou: escuta, como é o nome do seu Deus? Ele falou: por quê? Ele falou: porque eu tirei o tampão para começar a asepsia da cirurgia e o olho do seu filho está bom, não sofreu nem um arranhão, e ele estava vazado, furado, veio tudo para fora, não tinha mais olho lá, está um olhaço. Como é o nome do seu Deus? Porque eu acabei de ver um milagre bíblico, o médico. E ele disse: eu vou perguntar, e foi saber para o papai, chegou já chorando. E eu vi meu pai ir de fé em fé, sempre na maior simplicidade, nunca com estardalhaço, nem com gritaria, tudo simples. Uma vez nós fomos orar por uma mulher cujo marido dizia que estavam saindo vermes enormes da vagina dela. Vocês imaginem o nível de falta de higiene, de doenças venéreas acumuladas, de coisas ruins dele passadas para ela, e ela nunca tratada, 2 muito pobres. E nós nos enchemos de compaixão, chegamos lá, e eu me lembro muito bem da mulher com a perna aberta, com aqueles bichos saindo, um negócio horrível. E o papai botou a mão na cabeça dela e falou baixinho: Jesus, tu podes tirar tudo isso daí, devolver saúde plena a essa mulher, saúde plena. Amém. Deus abençoe vocês, nós temos outras visitas a fazer, estamos indo. Quando foi à tarde, o marido dela estava lá em casa desesperado. Ela disse que sentiu o fogo entrando nela, que saiu queimando a vagina dela e o útero e tudo. Não tem mais nada, ela está saudável, limpa, sem coisa alguma. E o papai disse: leve ao médico, para o médico dar testemunho do que Jesus fez na vida. E com casos assim aconteceram tantos e tantos, não foram dezenas, nem algumas centenas, mas milhares de casos, durante aqueles quase 70 anos, 58 anos de prática ministerial, porque ele já se converteu com alguns anos adiante. Talvez nem isso tudo, talvez eu até já tenha mais tempo de ministério do que ele tinha quando morreu. Mas o fato é que essas coisas aconteciam e para ele eram absolutamente naturais. E ele, quando alguém dizia: o senhor não fica preocupado de que Deus use tanto para tantas coisas sobrenaturais e miraculosas? E ele disse: olha, eu ando com uma muleta, minha perna é seca desde 1 ano de idade, eu tenho de que me gloriar. Se eu tivesse poder, minha perna já estava boa há muito tempo.
E eu tenho tanta convicção de que foi Jesus que me deu essa perninha defeituosa, que eu nunca nem pedi para Ele curar. Eu acho que eu ia ficar sem uma parte minha. Ela me completa tanto. Agora, na vida dos outros, é a coisa mais normal, não foi o que Ele disse que aconteceria se a gente não duvidasse? E eu não duvido. Eu não duvido. Eu, às vezes, sei que Ele não vai curar, porque as pessoas não têm fé ou estão com o coração bloqueado. E aí eu nem insisto. Agora, tem outras que eu vejo fé. E quando eu vejo fé, eu entro com a minha, que não tenho dúvida de nada, juntam as duas e é explosão pura de milagre divino. Eu fui vendo essa fé e se transformando numa coisa cada vez mais calma, quieta, mansa, até que ela atingiu níveis de sublimidade. E eu olhando para aquilo tudo, acompanhando, eu fui embora de Manaus para o Rio de Janeiro, para dar continuidade ao meu ministério lá. Eu já não convivia mais com ele todos os dias, mas minha mãe me contava as coisas que estavam acontecendo, sempre coisas miraculosas que ele vivia com uma naturalidade imensa. Mas quando eu chegava lá agora, ele já nem tinha nenhuma história para me contar, eram outros que me contavam, ele mesmo não tinha nem vontade de narrar mais coisa nenhuma. E ele só falava da glória de Deus. Meu filho, eu estou impressionado com a glória de Deus. Eu digo, como é que você está impressionado? Eu entro nela. Meu Deus, meu filho, cada vez mais, que coisa maravilhosa é você ficar cara a cara com o sublime. E eu sabia do que ele estava falando, eu experimentava frequentemente coisas desse tipo, mas parecia que ele estava a cada dia vivendo mais dentro dessas coisas. Saía para te cumprimentar e voltava para lá, não é? Era uma outra dimensão dentro da qual ele foi entrando. Até que, depois de muitos anos, um dia a minha mãe me ligou e falou, olha, aconteceu uma coisa aqui com teu pai que talvez só você consiga arrancar por causa da intimidade tão grande que vocês têm. E pergunta a ele, porque eu já perguntei, ele só chora e não fala nada. E aí eu liguei e falei, paizinho, mamãe me falou isso, o que aconteceu? Aí ele falou, quem me dera poder contar, filho, eu não consigo. E aí a mamãe já veio, pegou o telefone e falou, ele está banhado de lágrimas aqui, e sem nem falar. Aí depois ele voltou e disse, quando você vier a Manaus, eu vou tentar ver se eu converso com você sobre isso. Sem promessas. Uns meses depois, eu cheguei a Manaus, e eu querendo a conversa, fomos para o meio da floresta, sentamos lá, ele mandou fazer uma fogueira, como a gente fazia desde menino, e eu adorava aquilo tudo, as guaribas cantando, os animais, a floresta densa, uma maravilha, os sons da noite. E eu pedi para ele me contar, e olhei a luz da fogueira nele, iluminando o rosto dele, eu só via aquelas lágrimas grossas escorrendo pelo rosto do papai, e ele fazia assim com a cabeça. Aí, no dia seguinte, de novo, e ele derramava lágrimas e fazia uma negativa. Foi assim durante 3, 4 dias. E ele dizia, filho, eu não consigo. Aí eu parei de tocar no assunto, cheguei lá numa determinada hora, e aí ele disse, senta aqui, porque eu acho que hoje eu vou conseguir. Eu estou orando tanto para eu conseguir te contar o que aconteceu. Eu quero tanto que você saiba, e o Senhor vai me dar forças. Aí eu falei, então me conta. E ele disse, eu estava aqui, sozinho aqui no mato, na floresta,
na casinha que ele tinha lá no meio do mato, bem simples. E ninguém ficou para dormir comigo, eu mandei todo mundo embora, que eu queria ficar uns 2 ou 3 dias em silêncio. E eu comecei a glorificar a Deus, a entrar naquela glória, a ver a grandeza da criação, a beleza e tudo que eu consigo reunir de compreensão sobre quem Ele é e sobre as obras das mãos dEle. Meu coração foi se enchendo daquele namoro eterno, daquela ternura, daquela vontade de ser absorvido por Ele. Eu quero ser absorvido nele. Eu não vejo a hora de ser absorvido nele, meu filho. E as lágrimas escorrendo. Eu falei, e aí, pai? Aí ele falou, e aí eu fui. Aí eu falei, como assim? Ele falou, sabe aquele negócio de Paulo, lá em 2 Coríntios 12, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe? Aí eu falei, sei, aconteceu comigo. Aí eu falei, o senhor me fala isso assim, desse jeito? Aconteceu comigo. Mas o que você quer que eu faça? Eu não consigo nem te contar. De tão para além do narrável que isso é. Falei, tenta, pai. Aí ele chorou de novo, chorou e falou, eu entrei nessa glória. Ela foi antecipada para mim. E eu não tenho como te contar. Eu falei, assim não tem graça. Você me traz até aqui, depois diz que não tem como contar. Aí ele disse, é porque não tem como contar, Caio Fábio. E disse, Paulo estava errado na tentativa dele. Eu digo, como? Ele disse que viu e ouviu coisas inefáveis, às quais não é lícito aos homens referir. Ele falou, pois é isso. Ele estava errado nisso aí. Porque não é que não seja lícito aos homens referir. É porque é irreferível, meu filho. Você tem permissão para tentar. Agora, se você tiver amor, temor, e estiver impregnado e tiver sido algo real, não tiver sido uma projeção mental, você tiver entrado na realidade, aí você não consegue descrever. Porque está para além de toda a descrição, não há parâmetro. São as coisas que os olhos nunca viram, que os ouvidos nunca ouviram, que nunca subiu a nenhum coração, ninguém jamais teve aquela percepção e estava eu lá. Sem referência narrativa nenhuma, sem códigos de equivalência, sem palavras para descrever, de modo que o melhor a dizer é nada. E só te dizer que é. E eu não vejo a hora, eu estou sentindo até uma coceira já nas costas. Tem uma asinha que eu acho que está crescendo aqui, que eu estou sentindo um desconforto. Eu roço assim, porque eu acho que elas vão subir. Daqui a pouco você vai olhar para mim, eu vou e eu só tenho assim pena da sua mãe. Não queria deixá-la, minha velhinha, mas a vontade que eu tenho de ser chupado para aquela glória não tem tamanho, meu filho. Agora, não vou nunca pecar contra o que eu vi tentando narrar o inenarrável. E ele foi assim até a morte. E na morte, a morte dele foi a manifestação de fé. E eu estou falando de fé porque começou com fé e terminou com fé. Ele ficou 60 dias no hospital, morreu 13 vezes, foi ressuscitado as 13 vezes. Teve um dia no qual ele morreu 3 vezes. Numa dessas vezes ele ficou meia hora morto. E aí o enfermeiro Hilton falou, não, esse é o meu Highlander, porque o hospital já tinha apelidado o papai de Highlander, porque o cara não morria, já tinha ido várias vezes
Morreu dessa vez. Lá vinha ele dar uma piscadinha para o médico, depois, do nada. Aí esse enfermeiro falou, não, eu vou fazer mais umas massagens, já tinha massageado mais de 2 horas. E foi, começou a massagear, aí o papai abriu os olhos, deu uma piscadinha para ele, falei, oi, para o Hilton. O Hilton levou um susto que quase sai correndo. E aí eu estava embaixo, me chamaram, ele voltou. Aí eu cheguei, fiquei ao lado dele e eu falei, pai, você quer saber quantas vezes você já morreu e ressuscitou? Aí ele fez 5 com a cabeça, eu falei, essa é a 13ª. Aí eu vi que ele queria me perguntar uma coisa, mas ele estava falando com dificuldade, traqueostomizado. Eu falei, você quer saber quanto tempo você está aqui, é isso? Ele falou que sim, eu falei, 6 meses. O papai detestava dar trabalho para qualquer um, ele nasceu para tirar peso dos outros e não botar peso em ninguém. Eu vi que ele ficou passado, porque ele já tinha me feito prometer que eu jamais o alongaria na morte. Quando você vir que eu estou morrendo, deixa eu ir, por favor, não fica adiando, porque você chama e eu volto. Toda vez que ele ia, os médicos davam injeção de adrenalina, 13, 14, o coração não respondia nada, eles me chamavam, pastor, pastor, chama ele, pastor. Aí, desde a primeira vez, aí eu ia lá, eles sabiam que nós tínhamos uma grande intimidade espiritual, e eu chamava, papai, sou eu, seu filho, Caio Fábio, vem, meu pai. Aí ele abriu o olho, sim, Caio Fábio. Os médicos foram ficando chocados com aquilo, e virou um evento no hospital, 2 meses daquele negócio. E ele às vezes voltava, numa dessas vezes em que ele ficou mais tempo dado como morto, ele voltou e falou bem baixinho, com dificuldade labial, mas eu compreendi tudo. Ele me disse, meu filho, eu saio e eu vejo o que está acontecendo nesse hospital, eu ando por aqui, e porque ainda não deve ter chegado a hora de eu ir de vez, eu fico vendo, tem coisas lindas acontecendo aqui, tem gente partindo com uma luz de glória que eu conheço muito bem, e eu vou e quase que ajudo eles a irem, e eu sei que eu já não estou lá no meu corpo, mas também ainda não fui. Mas, por outro lado, tem um pessoal que está partindo numa escuridão, meu filho, numa treva, que eu chego a chorar de angústia, fora do corpo, vendo a treva dessas pessoas. E dizendo isso tudo com lágrimas dos olhos, aí me fez prometer que da próxima vez eu não o chamaria. Aí ele teve aquela melhora da morte, assim, uns 3, 4 dias antes a pessoa dá uma melhorada, reúne todas as energias, mandamos colocar uma UTI móvel lá em casa, o hospital providenciou, os nossos amigos, todos, e que ele iria voltar para casa. E eu me preparei para ir buscá-lo, fiquei morando com ele lá. Vou te levar amanhã cedo para casa, pai. Aí, pois bem, eu fui em casa tomar um banho para voltar e pegá-lo. Quando me chamaram e disseram, olha, ele está indo e não tem mais nada, só você vindo chamá-lo. Vem chamar, pastor. Aí eu nem consegui tomar o banho, meia volta, corri para o hospital. Cheguei lá, ele, chama ele, pastor. Os médicos, estava todo o grupo de médicos em volta da cama do papai, plantonistas, aqueles intensivistas, chama, pastor, chama. Falei, não, eu prometi a ele que dessa vez eu não chamo, não, dessa vez ele vai. Aí o coração dele parando, tinha caído para uma coisa mínima de 18, e batidas mínimas, imagina, 18 batidas num minuto, é praticamente nada para um coração.
E o médico disse, olha, ele está indo. Chama? Eu falei, não. Aí eu só falei no ouvido dele, falei, paizinho, meu amorzinho, chegou o dia, chegou a hora, e você vai encontrar o amor da sua vida, o sentido das nossas existências. Hoje é o dia, hoje é a hora. Daqui a pouquinho você vai tomar posse do que te está preparado desde antes da fundação do mundo. E logo, logo eu também estou chegando lá. E você vai encontrar tanta gente linda que já está lá. E eu comecei a dizer o privilégio que eu tinha tido de tê-lo como pai, que eu não podia nem avaliar o Leviatã que eu teria sido, o monstro terrível, se eu não tivesse tido aquele pai que amansou o bicho e o transformou num pet de Deus. E eu fui agradecendo, agradecendo, agradecendo tudo que tinha acontecido, inclusive eu já tinha me divorciado, todo mundo tinha me odiado, o ódio não foi só nacional, foi na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa. Eu já era uma figura das mais conhecidas no mundo cristão da época toda. Provavelmente fosse um dos 2 indivíduos mais requisitados para todos os grandes eventos mundiais. E eu estava ali dizendo para ele, dizendo, muito obrigado, porque você que conhece a minha alma mais do que qualquer pessoa, conheceu o dia da minha maior fraqueza, depois de pastor, e você não me desprezou. Você só pediu para eu contar, e quando eu contei tudo, sem esconder nada, você só segurou da minha mão com lágrimas nos olhos e me disse, que bom que você está de volta. Obrigado, pai. Eu tive um pai que era a cara de Deus. E é por isso que eu tenho essa confiança tão arreganhada em Deus, que eu aprendi com você. E agora você vai, e eu vou continuar a minha jornada. Mas eu estou vestindo a tua capa de fé. Eu sempre criei. E agora eu vou crer ainda mais. E aí o coração dele foi subindo, foi para 98. As adrenalinas que o médico dava não moviam nada. A minha conversinha no pé do ouvido dele, ele foi para quase 100. Aí minha mãe chegou, ele tinha baixado já para 20. Aí ela veio, meu amor, meu velhinho, e começou a falar com ele, aquela fala de amor, de paixão da vida inteira, e o coração dele lá para 100 de novo. E assim foi com os 17 membros da família que conseguiram chegar. As minhas outras 2 irmãs, os filhos delas, que moravam lá àquela altura, todos vieram, até que veio o último netinho presente na cidade, que chegou e falou para ele, meu avô, você foi meu pai. Meu pai me deixou quando eu era criança, mas eu não tive falta de pai. Você foi o melhor pai que eu podia ter tido, e um avô incomparável, e obrigado pelo que você fez com a minha alma. E quando ele acabou e se despediu do papai, eu falei, agora saiam todos, ninguém do lado, ninguém fala, deixa ele ficar quieto, só a mamãe com ele, e em silêncio. E ele foi, aí fez a flatline lá assim, eu olhei para o céu e falei, pronto, vou. E eu voltei de lá para casa, em Brasília, e quando eu entrei em casa, a Adriana falou, o que aconteceu com você?
Eu falei, por quê? Ela disse, você está resplandecente. Tem uma coisa exalando de você que não estava antes. Aí eu falei, eu não posso, tem nem como te contar o que aconteceu comigo. Sabe a minha conversão? A primeira conversão se tornou uma coisa de infância. E a terceira, e a 10ª, e a 20ª, porque todos nós que temos um pouquinho mais de consciência sabemos que a gente se converte muitas vezes no curso da vida. Não é conversão a Jesus, é conversão à profundidade de Deus em você, a confiança nele plantada em você, o amor, o perdão, a graça, a generosidade, a capacidade de não levar nada pregado em você e andar livre, limpo, solto, puro, perdoado. Não importa o que o mundo inteiro queira atribuir a você, você sabe que você é justificado, você sabe. A única coisa que eu consegui, eu creio que dizer a ela, foi que antes eu cria. Antes eu cria. Agora eu sei Deus em mim. É só o que eu posso te dizer. Eu cria que eu podia pegar quase nele, assim. Eu cria. Nunca tive crise de fé, eu sempre criei. Mas agora é diferente. Parece que eu não preciso mais crer. Parece que eu sei Ele. Que de algum modo eu entrei nele de uma forma diferente e que eu estou vendo a vida através disso. E se eu era desassombrado, desamedrontado, com ímpetos que a maioria das pessoas não tinham, coragem de enfrentar coisas, agora eu não tenho nem esses sentimentos mais a oferecer, simplesmente as coisas se tornaram, elas são, eu não tenho nem que evocar, elas já estão presentes, eu não tenho que falar nada, não tenho que me lembrar de coisa alguma. Deus está me pensando todo dia e eu me sinto pensado nele, amado nele, provando a graça dele.